Saudações, gente bonita, em Ouro Preto, 18 horas e 12 minutos. Eu vou começar a subir agora, porque anoitece cedo. E eu não quero ser pego de noite no alto daquele morro, né? Além disso, eu ganhei esses chuchus, já estão brotando. Eu tenho que levar na mão, porque senão estraga o broto. Vou falar sobre a China, ok? Venho há muito tempo postergando colocar a China na análise geral das coisas, mesmo a China sendo uma das atrizes principais, protagonistas das mudanças pelas quais o mundo vem passando. Mas é porque o assunto China é bem complexo. Nada sobre a China é fácil. A China adota políticas muito dúbias, certo? O foco da China é a China. E isso é raro, né? Porque, veja, o foco dos Estados Unidos não são os americanos. Os Estados Unidos é o capitalismo. Tá nem aí para os americanos. A Rússia, o foco da Rússia é a Rússia. Mas a Rússia tem uma atuação mais militar. Bem diferente da China. Não é que a China não tem ação militar, ela tem. Só que a dela é mais econômica. Certo? Então, e uma atuação econômica numa economia global, mundialmente conectada, é sempre complexa da gente analisar. Só esclarecendo, essa água aqui é puríssima. Puríssima, inclusive está cheia de peixinho. Isso aqui é o Rio das Velhas, ele corta e abastece Belo Horizonte. É um afluente do São Francisco. Não sei se vocês sabem, mas a única capital brasileira abastecida pelo São Francisco é Belo Horizonte. A gente costuma associar o São Francisco ao Nordeste brasileiro, mas a cabeceira dele é toda no Cerrado, com exceção de um município goiano. O Alto São Francisco é inteiramente mineiro, certo? E o Espinhaço é a principal fonte de água da margem direita do São Francisco. Na margem esquerda são as chapadas dos Confins, em torno do rio Paracatu. Mas da margem direita é o Rio das Velhas. O São Francisco mesmo nasce na Serra da Canastra. Então, São Francisco nasce na Serra da Canastra, recebe como grande afluente o Rio das Velhas, que vem do Espinhaço, na margem direita, e o Paracatu, que nasce na Chapada dos Confins, na margem esquerda. Então, embora o comum seja associarmos São Francisco ao Nordeste brasileiro, São Francisco é Minas. Enfim, China, né? Deixa eu só entrar na estrada propriamente dita, porque é uma reflexão mais profunda, que exige muita concentração. Só um momento. Vamos começar falando sobre a China. Enfim, vamos começar com uma apresentação geográfica da China, para dimensionar bem as coisas. A China é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial contígua. Cerca de pouco mais de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Acho que é o país do mundo que modernamente mais tem fronteiras internacionais. Aqui, ó, 7 quilômetros daqui até lá. A China está localizada no leste da Ásia, incorpora completamente as bacias do Huanghe e do Yangtze, que formam a planície chinesa. É banhado pelo Oceano Pacífico, na forma do Mar da China Meridional, Mar da China Oriental e Mar Amarelo. Além desses dois rios, que fazem parte inclusive da identidade chinesa, que estão entre os maiores do mundo, principalmente o Yangtze, que é o terceiro maior do mundo, estão completamente em território chinês. Outros grandes rios da China
são o alto e médio curso do Mekong no sul e o alto e médio curso do Amur no norte. São os principais rios da China, em termos de extensão, né? Tamanho. O Xinjiang, o vermelho, ou ainda Rio das Pérolas, não é um rio tão grande, mas atravessa uma das regiões mais ricas, populosas e povoadas deste mundo. O delta do Rio das Pérolas abastece uma megalópole de quase 100 milhões de habitantes. O baixo curso do Rio das Pérolas, o delta, lá fica Shenzhen, Guangdong, Hong Kong, Macau e uma série de outras cidades muito importantes para a economia, para a história e para a sociedade chinesas. De modo geral, existe uma linha que atravessa o território chinês no sentido norte e sul, mais ou menos entre a fronteira com o Vietnã e a Manchúria, que funciona da seguinte forma: de um lado dessa linha, cerca de 1/3 do território e 94% da população. Do outro lado, 2/3 do território e apenas 6% da população. O que equivale a dizer o seguinte: o leste da China, médio e baixo curso do Huanghe e do Yangtze, o curso do Xinjiang, essa região entre essa planície, a planície chinesa e o Oceano Pacífico, é a região mais populosa do mundo, pertencente a um único país. E também é uma das regiões mais povoadas do mundo, de povoamento mais antigo desse planeta. Né? A vegetacultura do arroz tem pelo menos 20 mil anos. E foi nessa região do planeta que pela primeira vez surgiu a tecnologia da cerâmica, também mais de 20 mil anos atrás. Inclusive as duas coisas estão profundamente relacionadas. Cerâmica e arroz. Por quê? Porque o trigo é um grão que pode ser assado, né? O arroz não, o arroz é cozido. E cozinhar o arroz exigiu a inteligência e a sofisticação tecnológica para ainda no Pleistoceno, no final do Pleistoceno, os ancestrais dos povos que habitam a China desenvolverem a cerâmica, certo? Então você tem uma cultura muito antiga, cerâmica e vegetacultura. A vegetacultura chinesa é tão antiga quanto a do Oriente Médio, só não é tão antiga quanto a da Austrália. Por estranho que possa parecer, as mais antigas tecnologias humanas de grande porte, vamos dizer assim, não surgiram no Oriente Médio, nem na África, nem na Ásia. Surgiram na Austrália, lá que pela primeira vez se desenvolveu a vegetacultura e a navegação. Foram os ancestrais dos australianos e dos papuases. Inclusive foi assim que o DNA da Melanésia veio parar nas Américas 20 mil anos atrás. Os povos nativos da América do Sul, muitos deles têm DNA melanésio. Quando a Nied Guidon anunciou que os primeiros habitantes da América do Sul eram negroides, muita gente riu e ridicularizou ela. Mas ela estava corretíssima, de fato eram negroides, só não eram da África, como ela pensava. Mas ela não tinha acesso a DNA, né? Eram oriundos da Austrália. Os melanésios, pelo próprio nome mela, indica pele negra, melanina, por exemplo. Os melanésios são povos negroides. Então, de fato, os primeiros habitantes da América do Sul em particular, a colonização da América do Sul começou antes da América do Norte, diferente do que teimam os arqueólogos norte-americanos até hoje. Os primeiros habitantes tinham pele escura, pele negra.
Pele preta, né? Negra é raça. E vieram da Austrália. Mas fora esses, os chineses, ao lado dos levantinos, foram os primeiros a desenvolver essas tecnologias críticas. Ainda que a China, enquanto civilização, não seja a mais antiga do mundo. A civilização mais antiga do mundo é a indiana. Mais antiga do que a suméria, que é mais antiga do que a egípcia. Mas enfim, nós estamos falando de muita antiguidade. Enquanto país, a China é o segundo mais antigo do mundo. Só o Irã é mais antigo do que a China. Somente o Irã. A existência da China data de 2.500 anos atrás. Primeira dinastia Qin, né? E a segunda dinastia, que acabou dando nome ao grupo étnico principal do país, a dinastia Han. Foram dinastias que se estabeleceram entre o fim do 6º século antes da Era Comum e o 4º século antes da Era Comum. Portanto, somente o Irã é mais antigo. Temos nessa ideia a localização geográfica, né, do país. O extremo sul é uma área próxima ao Trópico de Capricórnio, onde a China tem seus climas mais quentes. O extremo norte, a Manchúria, é uma área próxima ao Círculo Polar Ártico, vizinho da Sibéria. Então, também pela grande extensão latitudinal, de bem mais de 4.000 quilômetros, há uma grande variação de temperatura entre o norte e o sul da China. Se você considerar áreas da mesma altitude e maritimidade. E existe uma grande diferença também entre o leste e o oeste. Por quê? O leste, a menor região, mas a mais populosa, povoada, rica, desenvolvida, ele é habitado principalmente por chineses Han, que vivem em cidades. Enquanto o leste é plano. Fica entre a planície litorânea e a planície chinesa. O oeste não, o oeste é alto, muito alto mesmo. Você tem planaltos, que é o mais alto do mundo, o planalto do Himalaia, mas há vários outros, né? Planalto de Gobi também, planalto de Sichuan, então planalto do Pamir. Há grandes planaltos que estão entre os mais elevados do mundo. É uma área, por ser muito alta, também fria, tão fria quanto o norte da Manchúria, e é uma área seca, pelo efeito de sombra de montanha e continentalidade. Também por causa disso, abriga vários desertos. O deserto de Muus não existe mais. Ele foi desdesertificado. O maior projeto de regreening da história humana. Os chineses conseguiram transformar o deserto de Muus e o deserto de Kubuk praticamente de deserto em regiões de estepe, savana, florestas e cultivos, além de pastagens. Não existe mais. O deserto de Kubuk praticamente deixou de existir, o deserto de Muus também. Mas os grandes desertos da China estão no oeste. É o deserto de Gobi, no planalto do mesmo nome, quase todo ele acima de 3.000 metros de altitude. E ainda mais a oeste, na fronteira com a Ásia Central, o deserto entre o planalto do Himalaia e o Pamir, o deserto de Taklamakan, da onde vieram os povos túrquicos e que abrigou no passado, até 1.000 anos atrás, a mais oriental das civilizações indo-europeias. A única civilização indo-europeia trans-himalaiana, né? Que é a cultura tocariana. Mas os tocarianos, a civilização foi extinta. Mas o DNA deles não, eles se misturaram com os invasores túrquicos e mongólicos e com o dos vizinhos sino-tibetanos. Então,
o DNA permanece. Essa região da cultura tochariana é interessantíssima. De fato, para quem se interessa no tema, recomendo muitíssimo que dê uma gulgada com amor no tema. Mas enfim, o Tibete, só para deixar claro, é China. E não existe Turquestão Oriental. Xinjiang Uighur, que é China também. Sem dessas bobagens separatistas, dessas invenções anglo-sionistas, né? Toda a China é China. Tem essa de... Não. Inclusive Taiwan é uma província chinesa. Rebelde, mas é uma província chinesa. Então, acho que com isso... A China hoje é um país majoritariamente urbano. São mais de 50 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. O maior aglomerado urbano chinês é o de Xangai, mas também são grandes, o da capital, né, Beijing, o da cidade portuária mais próxima, Tianjin, e claro, a maior megalópole do mundo, que é a do Delta do Rio das Pérolas. Mais para o interior, o maior aglomerado urbano, com população próxima dos 20 milhões de habitantes, é o de Chongqing. Para o oeste e para o norte, o número de cidades com 1 milhão de habitantes diminui drasticamente. O Xizang, que os ocidentais chamam de Tibete, só tem 3 milhões de habitantes. Lhasa, a capital, é uma cidade pequena. Já Xinjiang Uighur, ela tem Urumqi, né? Capital, com mais de 1 milhão de habitantes. E tem algumas outras cidades com população superior a meio milhão. Changsha, por exemplo. Várias. Porque historicamente é uma região de comércio. Um dos nós principais da Rota da Seda original. A Rota da Seda, inclusive, é um fator importantíssimo na história e até modernamente na economia chinesa. Porque é por onde a China, em tempos históricos, manteve contato até com o Império Romano. Mercadorias chinesas chegavam não só na Pérsia e na Índia, mas chegavam no Império Romano, para vocês terem uma ideia do nível de articulação da Rota da China. E havia 2 caminhos da Rota da China. O principal, do norte, atravessando Xinjiang Uighur, que atravessava essas cidades comerciais ao longo do deserto do Taklamakan e do Pamir, e um mais ao sul, que entrava no subcontinente indiano. Então, apesar de isolada, num certo sentido, a China nunca fez uma questão muito grande, a não ser por breves períodos em que ela realizou grandes navegações, chegando na África e podendo ter inclusive chegado às Américas. A China normalmente permaneceu na dela, não fazia muita questão, né, de contato com o exterior, porque ela sempre teve uma noção muito clara de uma certa superioridade, né, sobre o restante do mundo. China, em chinês, inclusive, quer dizer Império do Meio. E o povo chinês é o tudo sobre o céu, né? A civilização chinesa, tudo sobre o céu. E a debaixo do céu, que importa, num certo sentido. Os chineses são sinocêntricos, mas não são xenófobos. Os japoneses são xenófobos. O conceito de racismo é um conceito europeu, então não se aplica ao Japão, nem à China. Mas não é que a China seja xenófoba. Ela é muito sinófila para dar muita importância ao que não é chinês.
Tanto que a Constituição chinesa, vocês podem achar uma cópia dela em inglês, no site do Partido Comunista da China. Ela deixa claríssimo já no seu preâmbulo que existem apenas dois tipos de pessoas, do ponto de vista deles: os chineses e os estrangeiros. Então fica implicitamente vedada a dupla cidadania, que se não pode ser ao mesmo tempo chinês e estrangeiro. Ou você é chinês ou você é estrangeiro. Não existe uma terceira categoria. Certo? É complicado alcançar a cidadania chinesa. Você tem que ter conhecimento do idioma, que é um caso complicado, né? Apesar da maior parte dos idiomas do mundo serem tonais, não só o chinês e o vietnamita são tonais. O Yorubá é um idioma tonal. Mas os que falamos o tronco linguístico indo-europeu e mesmo o tronco linguístico semita, temos bastante dificuldade com idiomas tonais. E uma coisa interessante do chinês não é nem tanto o idioma, é a escrita. Porque a China sempre teve noção de um certo multiculturalismo. O próprio chinês, assim como o árabe, é um idioma que não existe árabe. Existem dialetos árabes em graus variados de uso. Você tem um árabe clássico, que é como se fosse um latim. A mídia usa, né? Toda a mídia árabe usa. Escreve, fala árabe clássico, mas não é o idioma do cotidiano. É o idioma do Alcorão. E tem o árabe egípcio, né, que é o árabe de mais prestígio, mas os dialetos árabes mais distantes são ininteligíveis. Opa! Um gado transviado dos homens ali, coitado, nossa senhora, sumiu e eles não estão achando. Aqui não tem, diferente da região que eu já morei em Minas, da Mantiqueira, que tinha muitos amigos do alheio, que não tem ladrão de gado. Então, se o gado do homem descambetou para cá, seguindo aqui, na estrada principal, eles vão parar em Santa Bárbara. Não tem nada que impede, não. Mas é o que eu falei para eles: nós temos cachorro lá, e se tivesse passando gado à noite, eles teriam feito um pinhel, os 3 cachorros. E não fizeram. Estava tranquilo. Então, por aqui eu acho que não passou, não. Mas voltando ao caso da China. Perdão por interromper com esses assuntos, caipira. Eu tô sem cajado, porque a prioridade é levar minhas mudas de chuchu, né? Eu quero muito esses chuchus. Eu adoro chuchu. E cada região desse país tem suas próprias variedades de chuchu. Essa é a primeira vez que eu coloco a mão no chuchu do espinhaço. Mantiqueira, onde eu morava, tinha bem mais variedade. Mas lá ainda existe agricultura, né? O pessoal, inclusive, ainda vive disso. Agora aqui não, no espinhaço. A agricultura morreu. Então não tem mais variedade de milho, de feijão, de chuchu local. Achar é uma preciosidade. Mas vamos voltar ao caso da China. Eu acho que do ponto de vista historiográfico, vamos colocar assim, o que era necessário entender sobre a China clássica, já falamos. Então vamos, antes de dar o intervalo comercial, no qual eu vou passar o meu Pix, que nós não somos monetizados, deixa eu falar um pouquinho sobre história. Como assim história? Nós vimos que a história chinesa é uma das mais antigas do mundo. E a China, os períodos históricos da China são divididos em dinastia. Vamos tocar brevemente em 2. A Song,
que foi o império e a civilização e o país mais rico que a humanidade já conheceu. Romano, não, nada se aproxima do que foi a dinastia Song, certo? Foi uma coisa espetacular, esplendorosa, o auge, o ápice da civilização humana, comparativamente a todas as outras. A China, nesse período, Song, chegou a contar com 1/4 da população humana. Você vê que hoje ela não é 1/5. Hoje ela é cerca de 1/6 da população humana. Ela chegou a ter 1/4 da população humana. Como é que caiu? Como caem os impérios. Dissensões internas e pressão externa. A invasão mongol, segunda invasão mongol, que antes havia a primeira, né, que levou Kublai Khan, de outro período histórico, na China, foi provavelmente o ato mais desastroso em termos de perda de tecnologia, cultura e conhecimento da história humana. Foi muito mais trágico do que a destruição da Biblioteca de Alexandria. Não tem nem comparação. Não tem comparação o que foi a invasão mongol que culminou no fim da dinastia Song. E outra dinastia interessante é a Qing. Não só porque ela foi a última, mas porque ela também chegou a ser muito poderosa. No auge da dinastia Qing, a China tinha as fronteiras atuais, mais a Mongólia e os oblastes de Vladivostok e Khabarovsk, que hoje pertencem à Rússia. Então foi o período de máxima extensão territorial chinesa, maior inclusive do que na dinastia Song. Foi durante a dinastia Qing. Dinastia Qing caiu por quê? Intrigas palacianas, né? Intrigas palacianas, claro, a famosa dissensão interna. E o Ocidente. Os ingleses levaram a religião, né, crentes malucos, evangélicos ensandecidos, sempre foi uma arma do Ocidente. Assim como eles estão destruindo o Brasil, eles quase destruíram a China, a rebelião Taiping. Se você vê hoje os Olá, Shabum, Shalabum, Shabeiko dos pastores da seita davídica, né, neopentecostais atuais, você pensa, isso é o máximo de loucura que os evangélicos podem chegar, não é não? Procura saber o que foi a rebelião Taiping. Quando esses crentes malucos levados para a China, maluco não, né? É bandido mesmo. Convencer milhões de que o pastor líder deles era irmão de Cristo. Isso levou a uma guerra civil na China que matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Então isso devasta a dinastia Qing. E depois disso, devastada pelos evangélicos, né, devastada pelos crentes, aí houve o início das intervenções, né? Guerra dos Boxers, Primeira e Segunda Guerra do Ópio, no qual o Ocidente, liderado por Inglaterra e Estados Unidos, obrigaram os chineses a consumirem drogas. E isso durou até a libertação da China pelo camarada Mao Zedong e pelo Partido Comunista Chinês em 1949. Foi um horror indescritível. Foi esse período da história. Se você vê o Ocidente hoje, os Estados Unidos, na sua luta contra as drogas, a Inglaterra, né, toda moralista, não imagina que parte importante da riqueza desses países foram feitas exatamente vendendo drogas para os chineses. O banco HSBC, inclusive, foi criado para isso, para comercializar drogas. Hong Kong and Shanghai Bank Company. Inclusive, a HSBC quase desapareceu, né, do Brasil, sumiu. Adivinha por quê? Envolvido com financiamento de traficantes no México. O lobo perde o pelo, como se diz em Goiás, mas não perde o vício. Então, o enfraquecimento da dinastia Qing
ele foi um processo doloroso e contínuo que levou cerca de um século. O século da grande vergonha, né? O cineasta chama esse período. O século da grande vergonha. Que a China passou por toda sorte de humilhação. Não que a China tenha se tornado uma colônia. Pedaços pequenos da China se tornaram. Mas a China, juntamente com Tailândia, Arábia e Turquia, são os 4 únicos países do mundo que nunca foram colônia de nações europeias ou ocidentais. Certo? Então ela manteve. Mas houve perdas. Certo? O Império Britânico tomou o Tibete do Sul, inventou o Tibete independente, né? Um estado fantoche. A Rússia czarista tomou o leste, chamou de Turquestão Oriental, Mongólia, pedaço da Manchúria. Foi um período complicado. Mas a China ainda manteve-se independente, apesar de tudo. Né? Apesar de tudo isso. Peraí. Essa é a parte fácil. Que eu ainda não estou na subida. O problema é que quando chegar na subida, eu já vou estar cansado. É isso que derruba. Mas hoje eu não posso mesmo parar, porque eu já saí tarde, como eu disse. 5h30 já é de noite. Como eu saí 3 e pouco, e eu vou chegar lá em casa já anoitecendo. E anoitecendo na floresta desce. Cheia de onça. Vão por mim. Não é uma ideia boa não. Então aconteça o que aconteceu, eu tenho que seguir andando. Não tem escolha, nenhuma escolha. Tem que seguir. Como eu disse, né? Não estou reclamando. Eu estou dizendo. Para postar vídeo, eu tenho que caminhar 15 quilômetros. Amanhã eu devia estar trabalhando na minha terrinha, mas tem que terminar o serviço que me comprometi a fazer para o Paraíso Brasil. Não pude concluir hoje, porque o notebook não carregou a bateria ainda. Então, essas coisas são difíceis. Querendo ou não, comprar coisa usada é sempre um risco. Então amanhã eu tenho que voltar e terminar. Mas enquanto eu não tiver internet lá em casa, a sorte é que eu não vou me dedicar a grandes coisas até meu irmão chegar. Mas quando meu irmão já estiver aqui, eu não vou ficar descendo sempre, né? Até porque eu perco muito tempo. É 1h30 para descer, 2 horas e pouco para subir. Então é período que eu não estou trabalhando. Só posso estar gravando vídeo. De toda forma, como prometido, terminamos essa parte, né? Esse primeiro vídeo, que é um pouco sobre a história da China, a geografia da China. E aí eu vou colocar nosso intervalo comercial mais no meio, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande e ninguém assiste. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E eu volto próximo com... Droga, aqui tem uns cachorros. E eu volto próximo com a geopolítica da China propriamente dita. Por que você não vai direto ao ponto, líder? Porque é aquilo que eu falei. A gente tem que ver a floresta, não a árvore. E contexto é tudo. Por isso é preciso um pouco de história, geografia, antropologia, economia. A gente saber do que está falando. Certo? Que nós não somos aqueles canais que você tem um contratado que escreve um roteiro, uma outra pessoa que lê a bobagem e posta, parecendo bonitinho, não. Aqui é o trabalho bruto semi-artesanal. Até a próxima. Fiquem bem.